Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas ao Ausculta Aqui, o podcast do Sanaflix. Hoje eu estou aqui com uma convidada muito especial, que é a Beatriz Leão, que já esteve conosco aqui nas temporadas anteriores. Bia, seja muito bem-vinda mais uma vez. E a gente está trazendo algo para vocês em um novo formato, que é o Clube de Casos, em que a gente vai disponibilizar esse conteúdo também no YouTube e aqui no podcast. O Clube de Casos era algo que vocês pediam muito nas redes sociais, que a gente já fez e agora a gente está de volta, trazendo discussões relevantes sobre temas muito importantes para o dia a dia médico e para o internato. Tá bom? Então, Bia, seja muito bem-vinda aqui. Muito obrigada por ter aceitado o convite. A Bia, que é médica residente de pediatria do Hospital das Clínicas da UFBA e professora aqui do time de PED da Sanar. Seja muito bem-vinda, Bia. Obrigada, Gabi. Oi, pessoal. É um prazer estar aqui novamente com vocês. É muito bacana poder discutir um pouquinho sobre alguns casos, né, que compõem o nosso dia a dia pediátrico. E, assim, é um imenso prazer poder participar junto com vocês desse nosso bate-papo clínico. Então, gente, o objetivo aqui é simular realmente uma passagem de casos. Eu vou estar aqui como interno, que sou, e a Bia vai ser a minha preceptora. E hoje a gente vai discutir o caso da Ana Lu. Eu tô até com minha pastinha de interno aqui, ó. Também tô com o meu bloquinho de anotações aqui, viu? Tá Vou vendo aí? ficar anotando tudo. Interno padrão, preceptora padrão. E é o seguinte, gente, é um caso de neonatologia. E a primeira pergunta que eu quero fazer, Bia, é o seguinte. Imagina que essa paciente, a Ana Lu, ela veio da sala de parto da nossa maternidade, da nossa Climéria de Oliveira. É um caso real, tá, gente? Aqui da nossa maternidade da UFBA. E a primeira pergunta, Bia, antes até de começar a discussão sobre esse caso, é o seguinte: o que é que vai definir o que é que vai definir para um RN se ele vai para o alojamento conjunto, para a UTI, se ele vai permanecer por quanto tempo na sala de parto? Eu acho que essa pergunta é importante para o pessoal saber o fluxo, o direcionamento direitinho. Sim. Primeiro a gente tem que se perguntar se o bebê é prematuro ou se o bebê é de termo, né? Isso modifica um pouquinho. E ali na sala de parto a gente vai avaliar as condições da criança ao nascimento. E aí a gente tem a escala de Apgar que vai nos ajudar, vai nos guiar, né, para dizer se aquela criança tem condições ou não tem condições de ir para um alojamento conjunto, e conforme a evolução clínica da criança ali no ambiente de sala de parto, né? A gente sabe que a criança pode nascer bem, mas ela também pode não nascer bem. Então, a gente vai fazer algumas perguntas: se a criança é uma criança de termo, se a criança é uma criança pré-termo ou prematura, se a criança nasceu, chorou após ao nascer, tem um choro vigoroso, ela tem uma posição, né, em flexão, se a criança nasceu bem de uma forma geral, se ela tem condições de, por exemplo, permanecer com a mãe ali em contato pele a pele, né? Se a gente vai fazer o clampeamento, que é o clampeamento mais tardio, ou que a gente fala clampeamento oportuno do cordão umbilical, ou não, se é uma criança que não nasceu bem, não nasceu chorando, né? Nasceu em apneia, nasceu com um tônus que não é um tônus em flexão, o tônus habitual do recém-nascido, e ela vai precisar ter o seu cordão clampeado de forma imediata, levada para o berço aquecido, e aí a gente vai seguir o fluxograma da reanimação neonatal, né? Que a gente sabe que existe um fluxograma bem completo da Sociedade Brasileira de Pediatria que varia entre as crianças prematuras e as crianças de termo. Mas a gente vai dizer se essa criança tem ou não tem condições de ir para o alojamento conjunto, ou se essa criança tem indicação, por exemplo, de uma semi-intensiva, de uma unidade de terapia intensiva, conforme a evolução do caso dela, certo? E aí a gente vai olhar a criança como um todo, do ponto de vista clínico, do ponto de vista cardiocirculatório, do ponto de vista respiratório, e também a gente vai avaliar as nossas condutas e se a criança respondeu ou não às condutas que foram tomadas ainda no período ali pós-parto imediato. Então, assim, não é uma coisa só, a gente vai olhar um conjunto, né, a situação clínica como um todo. Bacana. Gente, só para frisar, esses nomes aqui são nomes fantasias, tá? O caso é real, mas a gente adaptou os nomes aqui só por questões de segurança mesmo, óbvio, questões éticas. E é o seguinte, a Ana Lua, ela nasceu com 37 semanas e 3 dias de idade gestacional, filha de uma mãe O positivo, e ela também é O positivo, tá? E a mãe é J, vou colocar assim, como J. Então, assim, a história dela é a seguinte, Biel. A genitora, ela tem 40 anos, acho que é um dado extremamente importante aí, né? A gente pode comentar. Ela é G3, P3A0, com obesidade, hipotireoidismo, em uso de Puran e hipertensão arterial gestacional, diagnosticada no segundo trimestre da gestação, tá bom? Ela utilizou metildopa e AS aí.
todas as sorologias completas, sem perfil de risco, ela chegou na maternidade com esses dados de pré-natal. Bom, foi indicado, né, uma cesariana devido à cesárea prévia e à hipertensão gestacional. Acho que a indicação foi correta aí nesse tempo, né, 37 semanas e 3 dias. No momento da indução anestésica, a paciente ela apresentou um pouco de queda na saturação e ela necessitou de ventilação. O RN, a RN, né, ela nasceu com boa reatividade, realizando o clapeamento menor que 1 minuto, aí como a gente já comentou, né, e foi levada ao berço aquecido. Ainda no primeiro minuto de vida, ela apresentou bradicardia, certo? Com respiração irregular, cianose central e hipotonia. E aí, Bia, será que dá para tirar o Apgar dela? Bradicardia, respiração irregular, cianose central e hipotonia. Certo. Vocês deram o Apgar? O Apgar aqui está de 5. Confere? Certo. Confere. Bradicardia, respiração irregular, cianose central e hipotonia. Hipotonia, isso. Certo, tá bom. E isso foi no primeiro minuto, né? A gente precisa sempre levar em consideração que a gente faz essa avaliação da escala de Apgar ou de score de Apgar no primeiro, no 5º minuto. Em alguns casos, a gente precisa seguir, né? Fazendo em mais tempo, vamos dizer assim, né? A gente pode fazer no 10º minuto e por aí vai. Então, essa criança nasceu com Apgar de 5. E fizeram o Apgar depois dela ou não? O Apgar de 5 minutos foi 9. Certo, então a gente percebe que ela tinha um quadro clínico, né, bem florido, ela estava bradicárdica, com respiração irregular, estava com cianose do tipo central e estava hipotônica. E ela respondeu apenas com a ventilação com pressão positiva, não foi isso? E é super importante a gente lembrar da ventilação com pressão positiva, porque ela acaba sendo, na reanimação neonatal, um fator, na verdade, uma manobra, uma conduta super importante. Às vezes as crianças respondem, na maior parte das vezes, as crianças respondem muito a VPP, a ventilação com pressão positiva. E aí a gente precisa, logo na nossa avaliação inicial, quando a gente coloca a criança no berço aquecido, ali no primeiro minuto, a gente precisa iniciar a VPP quando a gente tem indicação. Né, que é a gente chama de the golden minute, né, o momento de ouro, o minuto de ouro. E aí a VPP, inclusive, gente, é tema de questão de prova isso, que assim, que é a medida mais efetiva da reanimação neonatal, né? Exatamente, com certeza. E a gente precisa sempre checar a técnica, né? Checar se a técnica da VPP está sendo feita de uma forma correta, se a máscara está bem acoplada, né, na face da criança, com o queixo e bem acoplada na narina, se não tem nenhum escape, se não tem nenhuma obstrução. Quando tem obstrução, quando tem secreção, a gente tem indicação de fazer uma aspiração. Então, a gente tem que checar a técnica antes de avaliar se essa criança, ou antes de dizer que essa criança teve uma refratariedade à medida, né? Isso é super importante. E isso tem um mnemônico legal, que é até da Gabi, da Nel, da Sana Residência, que é desejar a paz, né? Quando a criança chega no berço, você deseja a paz, que é aspiração não é o primeiro, não. É aquecer, posicionar. O A é de aspirar se necessário. E o S? Secar. Pronto. Secar e desprezar os campos úmidos. Exato. Aquecer, posicionar, aspirar se necessário, secar e desprezar os campos úmidos. Pronto, gente. Então, a Ana Lu, ela necessitou de VPP no primeiro minuto, né? Iniciada a ventilação com ventilador em T, numa FiO2 de 21%, com aumento progressivo até 100. E aí ela recuperou totalmente a vitalidade. Então, a gente começou com FiO2 mais baixinha, porque, na verdade, em ambiente, porque a criança tem 37 semanas e 4 dias, né? É uma criança de termo. E aí, provavelmente, com essa FiO2 mais baixa, ela não teve uma melhora do seu quadro clínico, aí você precisou aumentar. E aí, a gente faz esse aumento de forma progressiva. A gente não aumenta logo de imediato. A gente vai aumentando, ela precisou chegar a uma FiO2 de 100%, né? Então, assim, ela necessitou de um suporte de oxigênio maior, né? Pronto. Então, ela recuperou totalmente a vitalidade e aí ela apresentou gemência e tiragem subcostal. Ela foi mantida no CPAP contínuo e tolerou o desmame progressivo de 100% até 21. O CPAP ele foi suspenso com 28 minutos de vida e, evidentemente, por conta disso, não houve amamentação na primeira hora, né? Sim. O desconforto respiratório ele foi resolvido com 1h30. E aí, Bia, o conceito de desconforto respiratório, falar um pouquinho pro pessoal. Certo. Para ela, quando a gente fala em desconforto respiratório, eu tô anotando aqui, tá? Só para não me esquecer. Eu tô aqui com a planilha, com a prancheta também.
Quando a gente fala em desconforto respiratório, né, do bebezinho, principalmente do bebê que não é prematuro, a gente tem que pensar em algumas causas, né? A gente pode ter várias causas relacionadas a desconforto respiratório neonatal. A gente pode ter um quadro de pneumonia, a gente pode ter uma taquipneia transitória do recém-nascido, que provavelmente pode ter sido o que aconteceu com esse bebê. A gente tem uma síndrome de aspiração meconial que não é o quadro clínico em questão, já que não tem história nenhuma, né, de líquido meconial. Então, assim, a gente tem que pensar, quando a gente fala em desconforto respiratório no recém-nascido, a gente tem que tentar adequar o quadro clínico, o quadro radiológico, à história obstétrica da criança, né? Então, por exemplo, se foi uma gestação que foi uma gestação interrompida porque houve falta de surfactante, né? A gente tem que pensar nessa possibilidade. Será que o bebê está fazendo esse desconforto respiratório por falta de surfactante, né? Um bebê prematuro, não fez corticoterapia no período antinatal, se tiver algum risco infeccioso, que não é o caso dessa paciente, né? A gente não tem um risco infeccioso na história, não tem nada que te leve a pensar em um quadro infeccioso associado. Se tivesse, a gente pensaria em uma pneumonia neonatal. Se tivesse um quadro de mecônio, como eu falei, a gente pensaria em um quadro relacionado à aspiração meconial, mas aparentemente parece ser algo mais transitório mesmo, né? Relacionado ali aos elementos periparto, né? Me parece mais uma taquipneia transitória. E aí ela tem de quadro clínico, ela melhora, ela tem uma gemência, e você falou que ela tem o que mais? Desculpa. Isso. Tiragem subcostal. Tiragem. Então, ela tem sinais de desconforto respiratório e tem um quadro de gemência. E isso é o que os bebês fazem habitualmente, né? Quando tem esse quadro respiratório. Aí foi colocado o CPAP ainda na sala de parto, né? Que é uma ferramenta super útil. A gente garante uma pressão contínua para o bebê. Às vezes a gente precisa só abrir esses alvéolos e a gente abre esses alvéolos com essa pressão que o CPAP dá. Então, o CPAP é muito, muito utilizado e os desfechos tendem a ser muito positivos. Tanto é que ela ficou com o CPAP, mas depois ela foi desmamado, vamos dizer assim, né? A gente faz um desmame do CPAP até a criança ficar em ambiente. CPAP é muito, muito bom, principalmente para recém-nascidos nesse contexto periparto. Obviamente, com todo esse quadro clínico, esse desconforto respiratório, a gente não iria indicar amamentação na primeira hora de vida, né? A gente sabe que o ideal, quando a criança tem condições da amamentação e quando a mãe também tem condições de amamentar, porque a gente precisa levar em consideração também as causas maternas ou as condições maternas, né? A gente preconiza que a amamentação ocorra ainda na primeira hora de vida, caso o binômio tenha condições. Mas aí, por conta desse desconforto respiratório da criança, a gente não tinha condições de indicar a amamentação na primeira hora de vida. Então, a gente conseguiu, né, dar as medidas iniciais, a gente fez EPP, depois foi feito o CPAP, né, com aumento progressivo, mas a criança tolerou um desmame, né, do suporte de oxigênio, e aí ela ficou em ambiente, não foi isso? Exato. Certo. Com 28 minutos de vida, confere. Isso. Agora, sim, o que chama a atenção... Ela foi pro CPAP com 28, aí desmamou e resolveu o desconforto com 1h30. Tá bom. Então, aí você deixa a criança ali no CPAP, em observação. É o tempo, né, que você consegue... A mãe tá ali ainda nos seus cuidados de pós-parto imediato, a criança fica ali tranquila no CPAP, mas a vigilância é contínua, certo? Você vai sempre reavaliar a criança, sempre, sempre. E de tudo, do ponto de vista respiratório, você vai checar a monitorização dessa criança, checar os dados vitais de uma forma geral, né? A gente tem que avaliar também a glicemia, se lembrar que essa criança, por exemplo, ela não vai receber amamentação na primeira hora de vida. A gente precisa checar se essa criança vai fazer ou não vai fazer um quadro de hipoglicemia, né? A mãe de história, a mãe tem uma hipertensão gestacional, né? Isso que você disse, um hipotireoidismo associado à obesidade, né? Não tem nenhuma outra comorbidade, né? Hipertensão gestacional, hipotireoidismo e obesidade. Isso. Tá bom. Então isso aí aumenta o risco metabólico para ela, né? Então já reforça ainda mais. Com certeza. A gente precisa ficar atento à hipoglicemia. Só lembrar que os bebês, os recém-nascidos, eles não têm reserva. Eles não têm reserva de glicose, de glicogênio. Então, assim, o parto acaba sendo um momento de estresse, né? Um momento muito traumático para a criança e para a mãe.
E você precisa checar sempre a glicemia capilar para avaliar se a criança vai fazer ou não vai fazer hipoglicemia. Em alguns momentos a gente precisa fazer um push de glicose, em outros momentos, né, mais a longo prazo, a gente pode prescrever uma Venóclis, e aí a gente vai fazendo esse manejo. Mas não esquecer da hipoglicemia. Pronto. Agora, uma coisa, Bia, um dado interessante, só para ficar a marca para o pessoal, é que é o seguinte, ele teve bradicardia. E qual só explicar assim para o pessoal como a gente faz a medida, principalmente no berço, e qual o ponto de corte. Isso, você fala a medida do quê? A medida de aferição da frequência Isso. cardíaca? Você pode fazer 60, né? Isso, 60. Você pode fazer a ausculta, né, cardíaca mesmo, aí a gente pode fazer a ausculta precordial em 6 segundos e multiplicar por 10, certo? Uhum. Você pode, se a criança já estiver monitorizada, se basear pelo monitor cardíaco, mas o que a gente faz habitualmente é, o bebê já está no berço, alguém te ajuda ali, você está dando os cuidados, posicionando a criança, já vê outra pessoa, coloca o estetoscópio, né, em você e já posiciona o estetoscópio e você faz a medida auscultatória mesmo. Mas o ponto de corte é 60. 60 batimentos por minuto. Por que isso é importante? Porque o interno aqui fazia em 10 segundos, ele não fazia em 6, aí ele tomou bronca. Vocês já estão ouvindo aqui não vão tomar bronca, tá bom? É porque assim, ó, pense que tudo deve ser muito rápido, né? A gente já comentou que a VPP a gente tem que iniciar idealmente no primeiro minuto de vida. Então, eu já posicionei, aqueci, aspirei se necessário, desprezei campos úmidos, vou ver frequência cardíaca. Então, tudo é muito rápido. E quanto mais cedo, mais precoce for a minha conduta, melhor. Então, assim, imagine se eu ficasse 30 segundos, 60 segundos, deixa eu aqui auscultar. Não. Nosso objetivo aqui é avaliar a frequência cardíaca. Se ela está abaixo ou não está abaixo de 60, certo? Fechou. Aí outra coisa, Bia, só para a gente finalizar essa parte de sala de parto, é porque gera muita dúvida, né, a diferença entre os modelos de ventilação. Aí tem o Baby Puff, que é o ventilador em T, né, a mesma coisa, o Ambu e o CPAP, que não faz parte da ventilação na reanimação, mas é um instrumento que a gente pode utilizar. E falando um pouquinho da diferença para o pessoal. Isso, o Ambu é aquele, a gente conecta, né, bolsa, válvula, máscara, a gente consegue fazer a oxigenação e a ventilação. E aí a gente tem um ventiladorzinho em T que a gente pode fazer o controle e aí vai garantir um FO2 para a criança. É um dispositivo, na verdade, né? Que tem em sala de parto e aí que a gente consegue garantir essa FO2 maior. E para a gente garantir um suporte ventilatório de ventilação com oxigenação é realmente a bolsa válvula máscara, né? Que é o Ambu que a gente vai fazer a manobra, né? Fazer como é que eu posso dizer? Apertar mesmo. Aperta, solta, solta, aperta, solta, solta. Exatamente, é o dispositivo que a gente acopla, né? Pronto. E o CPAP então, é um outro dispositivo, né? É um outro dispositivo que é diferente, que vai garantir, é um dispositivo mesmo que vai garantir essa pressão contínua, né? Que vai garantir que os alvéolos fiquem abertos, né? Abrir os alvéolos de forma mais, vamos dizer assim, não mais rápida, mas vai gerar uma pressão positiva mais contínua, que vai facilitar a abertura alveolar. Mas assim, o CPAP é um modo, né? A gente pode transformar, por exemplo, um ventilador mecânico, né? Criança entubada, você pode colocar lá no modo CPAP e aí você vai garantir uma pressão positiva contínua, né? Acaba fazendo parte ao modo ventilatório. Tanto é que, por exemplo, em ambiente de terapia intensiva, você quer fazer o processo de extubação. Em alguns momentos, você pode utilizar o modo ventilatório CPAP antes de você desmamar a ventilação e extubar o paciente, né? Bacana. Pronto, então, esses são os dados da sala de parto. Eu não acompanhei essa paciente na sala de parto, e aí a gente já comentou quem é que vai para o alojamento conjunto. E aí, Bia? A Ana Lua vai para o alojamento conjunto, ela vai para o UTI, para onde é que você encaminha ela? Só me lembra agora como é que ela está, né? Você falou que ela saiu do CPAP com 1 hora e aí ela tá como? Ela ficou como? Desmamou, ficou bem, resolvido a taquipneia transitória. Ela tá com os parâmetros todos ok. Os dados vitais estão todos dentro da normalidade, sim. Ela está em ambiente. Isso. Pronto, ela está em ambiente. Pronto. O que a gente avalia, né? O que é o habitual que acontece na prática uma criança como essa, que ficou em CPAP 1 hora,
O que a gente vê na maior parte dos serviços é que tem sempre uma área de observação ali Isso. entre a sala, o centro obstétrico mesmo, e ali o pronto atendimento. Sempre a gente tem um lugarzinho em que a mãe e a criança ficam em observação. Uma criança como essa, a gente não teria segurança de já colocar no alojamento conjunto de imediato, tipo, desmamei o CPAP em 1 hora, tchau, vá para alojamento conjunto. Não, a gente mantém um período em observação, vê como é que a criança vai evoluir, certo? Isso normalmente varia conforme cada criança. Não tem como te dizer um tempo, ela vai ficar 2, 3 horas em observação, mas ela vai ficar um tempo em observação para ver se esse padrão respiratório vai se manter adequado, né? Se a criança vai ter qualquer outra intercorrência, aí depois sim a gente vai liberar essa criança para o alojamento conjunto. Agora, se ela se mantiver como ela está agora, em ambiente, parâmetros do ponto de vista de dados vitais, todos dentro da normalidade, nada impede que após um período de observação, que aí vai ficar a critério médico, ela vá para o alojamento conjunto. E a gente fala isso porque a gente sabe que o alojamento conjunto tem a sua rotina de alojamento conjunto. E a vigilância é uma vigilância que não é a mesma do que uma UTI, do que uma UCI, né, uma unidade intermediária, do que até mesmo, né, o suporte que é dado ali no centro obstétrico. Então, a gente precisa ter em mente isso, né? Essa criança tem segurança para ir para um ambiente em que a vigilância não é tão intensiva assim, sim ou não? Mas se ela se mantiver estável, com esses dados vitais todos dentro da normalidade, não vejo por que não encaminhá-la, certo? Aqui ela não tem indicação de prioridade de terapia intensiva, certo? Ela melhorou do padrão respiratório, ela fez uso transitório do CPAP, agora já está em ambiente, não preenche critérios para a unidade fechada. Para a unidade de terapia intensiva, ela pode ir, depois desse período de observação, para o alojamento, sim, tá bom? Fechou. Foi exatamente isso que aconteceu. Ela ficou ali na sala de... Geralmente ficam na sala de recuperação pós-anestésica, né? Ficam os leitos lá. Assim, varia conforme o serviço. Tem alguns lugares que chamam de recuperação pós-anestésica, tem alguns serviços que chamam de ala de observação, ou outros que ficam ali um puxadinho no centro obstétrico, né? Que não tem, de fato, uma área de observação. Então, vai variar conforme cada serviço, conforme a logística do ambiente. Pronto. E aí ela foi encaminhada, de fato, para o alojamento conjunto. Essa foi uma paciente que eu evoluí ela no meu primeiro dia do rodízio de neonatologia, né? Que a gente tem aqui. Nem todas as faculdades elas têm um rodízio de neonato, né? Mas eu acho que é muito importante, porque, assim, principalmente quem vai para o interior, em certos lugares que não tem, muitas vezes vocês vão trabalhar, você vai ter que fazer parto, e você vai ser o obstetra, né? Fazer o parto normal, óbvio, se a indicação for, né? De um parto de risco habitual, que o médico generalista possa fazer, se não tiver que caminhar para a maternidade, e você também, junto com a equipe, vai ter que fazer os cuidados. Não é o ideal, né, mas acontece. Então, você vai ter que fazer os cuidados iniciais ali. Obviamente, assim, tem até aqueles números, né, Bia, que eu não sei se a gente pode citar aqui, mas que apenas 1 em cada 1.000, você me corrige se eu estiver errado, 1 em cada 1.000 crianças que vão precisar das manobras iniciais de reanimação. Então, com certeza... aí seria muito azar você pegar uma criança logo de cara, uma criança que não tenha nenhum risco, obviamente, né? Se for uma criança que já tem uma história que seja mais compatível, né, com um desfecho ruim, aí esse índice aumenta muito. Essa mãe aqui fez o pré-natal na nossa maternidade, óbvio, pré-natal de alto risco, ela obesa, hipertensa, e com hipotireoidismo, ela não tinha condição de ser acompanhada na atenção primária, foi para lá e lá mesmo foi feito o parto, todas essas medidas foram feitas, a criança evoluiu bem e foi para o alojamento conjunto. Certo. Então, rotinas de alojamento conjunto, aí a gente já vai começar a passar ela, que é uma enfermaria, né, na verdade, que fica a mãe do lado, no berço com a criança, né? Lembrar que tem que ser no berço. Muitas mães, às vezes, trazem o RN para dormir na cama. Isso não é o ideal. Exatamente. Né? A gente vê muitos acidentes, inclusive. Pronto. E aí eu peguei ela com 71 horas de vida. E esse é um dado interessante, porque geralmente, pré-natal de risco habitual, a paciente sem comorbidades, 48 horas casa, né, Bia? Sim. Mas eu cheguei lá, ela estava com 71 horas de vida, né? Então, vamos lá. Uma RN a termo, ela tinha 37 semanas e 3 dias, refrescando aí a memória, adequada para a idade gestacional, nascida a 71 horas de PESAC, né, a cesárea que foi indicada aí, em aleitamento materno exclusivo, com boa pega e boa sucção. Ótimo. Aí, só para complementar que a gente não comentou, Bia, assim,
sobre aleitamento na primeira hora, que é muito importante. Aí no berço também, geralmente, a gente já faz a vitamina K e o colírio, né? Para evitar Sim. conjuntivite. Conjuntivite neonatal, né? A gente faz a aplicação do colírio e a vitamina K justamente por conta do quadro de hemorragia mesmo que pode estar associado. E duas coisas, o benefício da amamentação na primeira hora e do contato pele a pele, porque o acompanhamento dela foi menor que 1 minuto. Aí geralmente a gente deixa de 1 a 3, né, quando é tranquilo. Essa criança, óbvio, ela precisa de manobras de reanimação. Mas por que se faz isso? Comenta aí pro pessoal. Você fala o clampeamento, deixar? Tanto o clampeamento tardio quanto a amamentação na primeira hora. Sim, o clampeamento tardio, o que é na verdade, como eu falei, não é nem a gente nem gosta de falar tardio, mas Tardio, né? a nomenclatura a gente fala assim, complemento oportuno, né? Quando a gente fala tardio, fica parecendo assim que é muito tarde. Deixou lá. Isso. O que a gente sabe é que conforme a criança, se a criança tiver condições e a mãe também tiver condições, a gente pode deixar um período maior, né, essa circulação, manter essa circulação, esse vínculo entre a criança e o bebê antes de fazer o clampeamento, né? Que a gente sabe que ali durante aquele período, nos primeiros minutos, há uma passagem bem importante, reduz os índices de icterícia na criança. Varia muito na neonatologia existem algumas vertentes, algumas referências bem divergentes, né? Tem algumas escolas que não gostam, né? Não são a favor do clampeamento tardio, tem outras que são super a favor, mas o que a gente sabe é que pode haver, sim, uma diminuição do risco de icterícia, né, nessa passagem, nesse período em que a criança fica ligada à mãe antes do clampeamento. A gente sabe também que a criança, ela tende a ficar, na verdade, podem passar algumas células, alguns anticorpos maternos ali nesse período, e a amamentação na primeira hora de vida, justamente porque na primeira hora de vida, além de estimular a saída do colostro, né, você vai estar ali com a mulher cheia, repleta de ocitocina, você coloca o bebê para sugar, logo na primeira hora de vida você tem a saída do colostro, que é o leite, tem a maior quantidade de anticorpos, né, de células de defesa da mãe para o bebê, então a gente garante um fator protetor muito grande, né, para infecções respiratórias, do trato gastrointestinal, e a gente sabe que as crianças que são amamentadas na primeira hora de vida, além dessa parte imunológica, dessa parte de prevenção de doenças infectocontagiosas, a gente tem um sucesso maior da amamentação. O contato pele a pele não precisa nem comentar, né? É naquele momento ali pós-parto imediato que o binômio fica junto e que tem o vínculo, o afeto, a gente diminui muito o risco de, por exemplo, depressão pós-parto, a mãe se sente naquele momento ali sublime. É muito importante ter o contato pele a pele. A criança está ali envolta com secreções maternas, né, que também ajudam a proteger a criança, proteger de hipotermia, todo um ambiente é um ambiente propício para os dois, né? Para o binômio mãe e bebê. Então, se a criança tiver condições de ser amamentada na primeira hora, vai ser benéfico para ambas, né? Tanto para a mãe como para a criança, certo? O que eu ia falar mais? Essa criança, que bom que está em aleitamento materno exclusivo, né? Com a boa pega, com a boa sucção, e está com 71 horas de vida, não é isso que você me disse? Isso. Pronto, RN a termo, adequado para a idade gestacional. Então, aqui a gente já fala duas informações importantes, tá, gente, para passagem de caso, que é a idade gestacional e se ele nasceu com peso adequado. Então, a nossa RN nasceu com peso adequado para a idade gestacional, isso é plotado na curva, tá? Não se estressem em decorar isso. Nascida 71 horas de vida, então é importante você dizer há quanto tempo ela está lá, quanto tempo nasceu, e aí, de preferência, colocar entre parênteses até a data e horário do parto. Isso, obviamente, tem que estar na anamnese. Isso. A PESAC, né? E aí, se possível, até dizer PESAC indicada por, né? E por sempre, é super importante, né? Quando você fala, nasceu de parto cesárea, parto simples, artificial, cesárea, né? Que é a sigla de PESAC. Por quê? Foi uma PESAC programada, foi eletiva, foi porque a mãe quis, ou não, teve um risco materno, uma doença materna, impossibilidade de realizar aquele parto, foi um bebê prematuro que não tinha condições de nascer via vaginal, ou tinha alguma complicação, uma criança cardiopata que precisava de um suporte maior, não poderia ter, por exemplo, um gasto energético, uma demanda cardíaca mais aumentada, teve alguma outra questão materna ou do bebê que indicasse a cesárea, isso é super importante, tá? Pronto.
E aí, em aleitamento materno exclusivo com boa sucção e pega. E ó, a gente está gravando isso, a gente na véspera do Dia das Mães, né? Então, falar de aleitamento materno e falar assim, da adequação da pega, que é uma orientação que a gente tem que fazer, que a gente tem que estar atento, eu acho que não tem momento mais oportuno, né, Bia? Então, Exatamente, é uma exatamente. conduta, né? Orientar a pega, perguntar Sim. sempre para a mãe como é que tá, se tem alguma fissura, se aconteceu alguma coisa, como é que é o processo de amamentação. Porque Isso isso aí é pode. nossa obrigação, não só da Uhum, parte médica, como de toda a equipe multiprofissional. Médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, os fonoaudiólogos que também estejam acompanhando na equipe multiprofissional, todos devem orientar, cada um vai ajudando a orientar tanto a pega da criança, como o posicionamento do binômio, né? Lembrar que a mãe tem que estar numa posição confortável, né? Com as mamas livres, né? Tem que estar com uma roupa confortável, bem despida. A criança tem que estar barriga, com a mãe, com o rosto voltado para uhum, a mama, a boca bem aberta, né? A gente não pode ter aquela boquinha de peixe com lábios encovados, né? Com bochechas encovadas. O lábio inferior da criança deve estar evertido, ou seja, virado para fora. A gente não pode ter é, ruídos muito intensos, né? Não tem que ter a criança não pode fazer um som muito aumentado, vamos dizer assim, porque isso é um uhum. sinal também de má técnica. Então, o conjunto boa pega e bom posicionamento são ideais, são assim, essenciais para a gente ter um sucesso na amamentação. E a gente precisa checar a técnica sempre. Todas as vezes que você for passar para ver essa criança no alojamento conjunto ou no segmento de puericultura, você tem que ver a pega, ver o posicionamento do binômio, checar sempre, porque sempre a gente vai precisar fazer ajustes, né? Demora um tempo ainda para a gente ter uma técnica perfeita, uma técnica totalmente adequada, né? Os dois estão aprendendo. Eu costumo dizer que a criança está aprendendo a mamar e Uhum. a mulher, a nutriz, a mulher que amamenta, está aprendendo a amamentar. Então, os ajustes finos, eles são feitos com o tempo, né? Então, assim, é super, super importante. Todas as vezes, checar a técnica e perguntar. Realmente, como você falou, tem dor a amamentar? A dor, ela pode estar presente. Amamentar não é algo indolor. Dói pra caramba, principalmente no início. E a mulher precisa ser orientada disso, né? Principalmente ali quando a mulher está com pouca produção de leite, isso acontece nos partos cesáreas, nos partos cesárea mesmo, né? Como eu falei. Às vezes a gente não tem uma produção ainda aumentada no período pós-parto imediato e a mulher tem um pouco mais de dificuldade para amamentar. Quando a pega não está bem estabelecida, tudo isso pode predispor a fissuras, pode predispor a mastite puerperal. Então, a gente tem que questionar, checar a mama, ver se o leite está saindo de forma adequada e falar para a mulher que esse leite que sai no início, né, que é o colostro, que é um leite mais ralinho, esbranquiçado, às vezes translúcido, que esse leite é leite. Tem mulheres que acham que não é leite. É por isso que falam, meu leite é fraco. Olha Isso. a cor, parece uma água rala, uma água suja. E assim, gente, não é brincadeira. Muitas mulheres desacreditam da amamentação, acham mesmo que o leite delas é fraco. E perceba que elas estão num momento de instabilidade muito grande, né? Você tem vários fatores associados, você tem fatores obstétricos, a mulher está muitas vezes com dor, está com cicatrizes, tem fatores psicológicos, ela está ali num momento em que ela sente medo, angústia, tudo isso influencia a produção do leite materno. Então a gente tem que olhar a mulher como um todo. E às vezes, Gabi, a gente esquece de se virar para a nutriz, para a mulher, para a puérpera. Uhum. Olha para o bebê. E habitualmente é o que acontece de uma forma geral. As pessoas vão visitar o bebê. Normalmente não vão visitar a mulher. Vim ver o bebê. E deixam a mulher de lado. E a gente precisa sempre se preocupar com essa puérpera. A gente tem visto um aumento muito grande de quadros psicológicos, psicossomáticos, depressivos, psiquiátricos de uma forma geral, no período pós-parto. E muito disso está relacionado à falta de assistência, à falta de suporte, né? Rede de apoio que não é eficiente, muitas vezes ineficiente. Então, se lembre, quando você for ver o bebê, quando você estiver na neonatologia, se lembre de se virar para essa mãe e perguntar: a senhora está bem? Posso te ajudar de alguma forma? Está tudo bem? Né? Tem alguma angústia, alguma coisa que eu possa fazer para te ajudar nesse momento? Isso é essencial. Eu tenho certeza que todo mundo gostaria de ouvir isso se tivesse, né, Uhum. no lugar de uma puérpera.
Às vezes na maternidade, principalmente quem tá da ANEL, esquece da mãe, porque tem a equipe da obstetrícia passando a enfermaria no caso da mãe, né? Mas é importante, assim, eu acho Sim, que mas assim, olha, o sucesso da amamentação, a criança só vai conseguir ser amamentada, ter um sucesso mesmo, né, no seu período ali, de pós-parto imediato, se a mãe estiver bem. Então, a gente precisa, nós enquanto pediatras, nós enquanto internos na neonatologia, na pediatria, a gente precisa se virar para essa mãe e mostrar, olha, eu tô aqui para cuidar do seu bebê, mas estamos juntos, até mesmo a gente pode repassar para a equipe da obstetrícia, olha, ela me falou que está sentindo isso, que está com sangramento, né? isso. Dá uns toques, porque às vezes, por exemplo, ela pode se sentir mais à vontade com você e não comigo, e vice-versa. Então, assim, é super importante a gente ter esse olhar para o binômio. Aqui a gente não pode falar só da criança ou só da mãe, mas do binômio. Bacana. E Ana Lua estava com boa pega e boa sucção, com diurese e dejeções presentes e sem alterações. Aí tem outra coisa, Bia, que sempre mexe com as mães, que é sobre a diurese, ela acontece logo, né? Rapidamente. Ou A não. diurese não? Eu achava que era Não, só a gente tem que dejeções. ficar atento. A diurese normalmente acontece de forma mais rápida do que as Uhum. dejeções, certo? Mas assim, se a criança tem mais de 12 horas de vida e não teve diurese, alguma coisa está errado, né? A gente precisa ficar mais atento. 24 horas de vida é assim, ligar o sinal de alarme, porque Uhum. algo está errado. Tá? O cocô, o mecônio, ele demora um pouquinho mais, né? Às vezes a gente tem a liberação do mecônio mais rápida, né? Algumas crianças, inclusive, tem ali no pós-parto imediato já tem a liberação do mecônio. Mas a gente precisa se atentar se a criança ficar mais de 24, 48 horas sem liberação de mecônio, alguma coisa tem por aí, né? E aí a gente lembra Uhum. da doença de Hirschsprung, algumas alterações obstrutivas, né? Um ânus imperfurado, que podem ocasionar a não liberação do mecônio. Então, ficar atento a isso. E as mães ficam muito atentas a isso, né? Essas Sim, eliminações sim. fisiológicas, elas chamam bem a atenção das famílias, né? Muitas vezes até mais do que outras coisas. Às vezes a gente até pede para guardar a fralda, para olhar como é que tá o cocô, se tem alguma suspeita, se tem alguma coisa. É outra coisa aí que é um cuidado muito à beira-leito, assim, muito minucioso, viu, gente? Sim, é isso. E assim, eu chamo super atenção para a doença de Hirschsprung, certo? A Uhum. ganglionose, que é normalmente vista logo nesse período neonatal. Se a criança teve um retardo na eliminação de mecônio, normalmente acima de 48 horas, evolui com distensão abdominal, vômitos, né? Uma criança mais prostrada, que você vê que tem sinais de que alguma coisa não está certa, e normalmente o mecônio é um dos primeiros sinais, fica atento à doença de Hirschsprung, certo? Que a gente Uhum. precisa atuar de forma mais precoce. Bacana. E aí, sem queixa de regurgitação, que é outra pergunta importante a se fazer, sinais ou sintomas de febre, nem demais queixas. E a Aí, regurgitação, rapidinho, a é, regurgitação nesse período é uma regurgitação normalmente fisiológica, né? A imaturidade do trato gastrointestinal. E aí o que a gente tem que orientar? Após as mamadas, seio materno ou fórmula láctea, se a criança tiver alguma indicação de fórmula láctea, deixar a criança mais verticalizada, né? Colocar uhum, para rodar, vamos dizer assim, como a dá o gente tapinha fala. nas costas. Deixar a criança verticalizada para dar um tempinho para esse leite descer. Se lembre que a criança ela tem realmente uma maturidade muito grande do ponto de vista do trato gastrointestinal. E se você bota a criança para mamar ou dar o leite, depois deixa a criança na horizontal, ela vai ter regurgitações, sim. E a gente fala que essas regurgitações elas são habituais no recém-nascido e no lactente até por volta dos 4 meses de vida. Depois disso, se isso se mantiver associado a déficit ponderoestatural, aí a gente tem que investigar a doença do refluxo. Mas fora isso, não. Fora isso, fica como regurgitações fisiológicas do lactente mesmo. Engraçado é que esse caso, Bia, ele teve uma reviravolta, porque assim, ela tinha o perfil de sorologias todos normais, ela fez o pré-natal lá na nossa maternidade, que tem o padrão de solicitar o suave vaginal anal na 35ª, 37ª semana para gestante, né? Sim. Para avaliar a colonização por estrépito. Ela não teve infecção urinária, nada, pré-natal super assim, tranquila, apesar das comorbidades. E ela teve o surgimento de pústulas, assim, uma no pescoço, acho que uma no tronco, uma nas costas. Só que elas resolveram normalmente. A gente já estava pensando em solicitar uma triagem infectológica para ela, mas não foi o caso, as pústulas resolveram, ela nunca fez febre. Então, só porque aqui tem esse dado na história, mas eu vou até pular, porque assim, estamos fazendo medicina no dia seguinte, essa criança ela evoluiu super bem. Sim, e E aí assim, ela.
Rapidinho, só um adendo com relação a isso. A pele do recém-nascido é uma pele totalmente diferente da pele do lactente. Então, quando a gente passa após 28 dias de vida, tem uma transformação muito grande na pele da criança. E o bebê recém-nascido, ele pode cursar com várias alterações de pele que são compatíveis com essa faixa etária neonatal. Então, eventualmente, ter uma pústula, duas, poucas pústulas isoladas, né, autolimitadas, sem nada mais que te chame a atenção, como, por exemplo, sem febre, sem nenhum sinal infeccioso laboratorial, isso fica como uma infecção localizada associada a germe de pele mesmo, uma pustulose benigna, vamos dizer assim, sem nenhuma outra associação com um quadro mais grave, um quadro infeccioso. Obviamente, eu vou associar tudo, né? Ao quadro cutâneo, às sorologias maternas, vou me questionar se tem ou não tem risco infeccioso associado. Eventualmente, a gente faz a solicitação de exames laboratoriais e checa a curva febril, né? A curva térmica. Isso, fazer uma brincadeira com o pessoal da dermato aqui, quando surge a lesão de pele, gente, tem que tratar logo antes que ela sare sozinha, né? Circular essa piada aí nos grupos engraçados. Então, dados vitais dela, Bia: frequência respiratória de 43, frequência cardíaca de 131 e temperatura de 36,1 com diurese de ejeções presentes sem alterações. Nada aqui de se assustar, né? Ok. E aí o exame físico, o nosso aqui, o exame da nossa maternidade, gente, é um checklist, assim, que a gente vai colocando X, ó, vou até mostrar para vocês aqui, e aí tem tudo, né? A gente avalia a atividade, avalia o aspecto, né? Se está corado, se está ictérico, principalmente avaliar a icterícia, né, Bia? Porque é uma alteração comum aí, nesse apesar caso. da criança não ter risco, né, de incompatibilidade. Ela estava com as suas mucosas habitualmente coradas, ativa, né? Sem desconforto respiratório, turgor de pele preservados, as mucosas úmidas, a pele com essas lesões que a gente falou já estava cicatricial, não foram grandes lesões, se preocupar, resolveram sozinhas, né, com o tempo, apesar de a gente ter levantado a hipótese de fazer uma triagem infecciosa, só que ficou aquela dúvida, poxa, tá todo normal, ela sem febre, sem nada, surgiu essas pulgas, e aí, vamos triar, aí chegou no momento que ia fazer a triagem, sarou, aí foi a sorte. Autolimitadas, né, e assim, gente, a clínica e tem que ser soberana. A gente tem que tratar a clínica, não fazer o tratamento tratando o exame, né? Se lembre que o parto, como eu falei, para a criança é um período traumático, é um período estressor. Então, a gente pode ter uma leucocitose logo no pós-parto imediato. E muitas vezes não está associada a um quadro infeccioso. Tanto é que o valor de leucócitos a gente até tolera um pouquinho mais para cima quando não tem nada, quando nada nos chama a atenção para a parte infecciosa. Bacana. Cabeça e pescoço sem alterações, os olhos normais, a gente vai falar de olho daqui a pouco quando falar de triagem neonatal, né? E aí tem uma coisa importante se avaliar, né? O trinômio aí, nariz, boca e orelha, porque a gente tem que avaliar a implantação da orelha, nariz e principalmente palato e lábios para ver se não tem fenda palatina ou alterações do tipo. Logo na ectoscopia, você tem que avaliar se existe algum sinal de dismorfismo, né? E se sim, você tentar checar no seu exame físico, fazer um exame físico dismorfológico, né? À procura de outras dismorfias. A gente sabe que no período neonatal a gente já consegue fazer diagnósticos de várias síndromes genéticas só pelo exame físico, né? Pronto. O exame é crânio-caudal. A gente faz tanto na sala de parto como todos os dias, né, no alojamento conjunto. Então a gente começa por fontanela, palpa, olha a implantação da orelha, faz o exame do olho, das mucosas, aí, enfim, clavículas, né, para ver se não houve fratura, dependendo do tipo de trabalho, o tipo de parto, né? Exatamente. Aparelho cardiovascular. Isso. Aparelho cardiovascular dela estava normal, aparelho respiratório, nesse caso, tem que avaliar com muita minúcia porque ela teve um desconforto respiratório, né? Então a gente tem que avaliar com bastante calma, estava habitual, abdômen também sem alterações, sem massas. O coto umbilical, Bia, aí tem que falar dos cuidados do coto, né? Fala um pouquinho aí sobre. Isso. A gente sabe que o coto umbilical, né, ele vai passando por processos, por algumas alterações. Quando a criança tem 71 horas de vida, o coto normalmente fica, assim, gelatinoso, mas ainda em processo, como a gente chama de processo de mumificação, né, que quando ele oscila entre gelatinoso e já está, assim, mais escurecido, mais pretinho, vamos dizer assim. Né, o coto umbilical ele tende a cair até no máximo 10 dias de vida. Algumas crianças podem até demorar um pouquinho mais, mas a gente precisa, todas as vezes que a gente for examinar um recém-nascido, checar o coto umbilical. E checar o coto umbilical é avaliar
se esses sinais, né, como eu te falei, se ele está gelatinoso, se ele está mumificado, em processo de mumificação, se ele está seco, se ele está úmido, se tem sinais flogísticos associados, aí a hiperemia, calor, rubor associado, a gente tem que ficar muito atento a infecções secundárias, né, as onfalites, elas são graves infecções, potenciais infecções graves, e aí a gente precisa orientar na higiene do coto umbilical. A gente usa o álcool a 70 para a higiene do coto umbilical. Em todas as trocas de fraldas, idealmente, a gente tem que orientar a mãe a usar um cotonete mesmo com o álcool, e aí a gente vai fazendo a higiene do coto, certo? É importante falar que a criança não sente dor. A manobra, né, quando a gente vai fazendo a manobra para fazer a limpeza, a criança não vai sentir dor, ela vai sentir um desconforto pelo frio do álcool. Mas não é dor, não é um movimento doloroso, não precisa ter medo. Algumas mães têm As muito mães ficam com pena, né? e muito receio, né? Porque é uma estrutura que não é muito habitual. A gente não tem contato com o coto umbilical, né? De forma rotineira. Então, para os pais, os cuidadores, acaba sendo uma manobra um pouco mais delicada, mas é só orientar isso. A limpeza com o coto umbilical e se atentar para esses sinais de infecção / inflamação, tá? Pronto. Demais achados do exame dela normal, a gente avalia a simetria de prega, gente, pulso femorais, pulsos braquiais. É meio difícil de sentir ali nos primeiros dias, mas você vai treinando e tem que avaliar, tá? Isso, A coluna uma normal. dica boa é tentar, assim, uma dica boa não, é super importante tentar palpar pulsos, super mesmo. Se lembre que existem algumas cardiopatias congênitas que a gente tem uma assimetria de pulso bem pulsos bem importante. Em algumas outras, como a coarctação da aorta, a gente não palpa pulso em membros inferiores. Então, assim, quando você for palpar pulso, você tem que palpar em todos os quadrantes, membros superiores e membros inferiores. Poxa, não palpei pulsos em membros inferiores, que habitualmente é um pouco mais tranquilo da gente palpar. Às vezes em membros superiores fica um pouco mais difícil, em femorais, mas em membros inferiores não palpei, alguma coisa está errada, vamos buscar alguma coisa a mais. Aí eu te lembro da coarctação da aorta. A gente não palpa pulsos ou palpa pulsos mais filiformes, mais finos, em membros inferiores, tá? E o pessoal tem que ficar atento, gente, porque às vezes a gente para palpar o pulso, a gente sente o nosso pulso na ponta do dedo. É exatamente. muito importante. Mas aí, Gabi, o que é treinamento? Treinamento, assim, para todo mundo, gente. Toda vez que você for examinar qualquer paciente, seja criança ou adulto, palpe pulsos. Porque a profundidade, né, a manobra que a gente faz, isso é exercício, não tem jeito. Não tem jeito. Aí a gente faz o exame ectoscópico da coluna, né, para ver se não tem nenhum sinal de má formação. Além disso, a simetria das pregas, né, você estica as pernas do bebê assim para ver se as pregas ali estão simétricas, né, tem que avaliar bilateralmente, presença de edema, e aí a gente parte para o sistema nervoso central, porque a gente avalia o tônus, né, que tem que estar em flexão, a criança não pode estar atônica, a gente avalia se ela tem sustentação de cervical, e aí na hora que a gente avalia a sustentação de cervical, a gente avalia o Moro, né, o reflexo de Moro, que é um dos reflexos primitivos mais importantes de avaliar. Isso. Aquele sustinho que a criança toma. Exatamente, muito fofo, gente. É a melhor parte do exame avaliar os reflexos. Às vezes ele é tão presente que a gente encosta no leito, no berço, a criança já se assusta. Mas se lembrar que os reflexos primitivos, eles não, assim, normais, né? O normal é que eles estejam presentes. Eles não podem estar exacerbados, né? Quando eles estão exacerbados, alguma coisa não está certa. Aí a gente tem que procurar outras causas neurológicas. Mas o reflexo de Moro, ele é ótimo de procurar, eu também gosto. Mas só perde pro de Galante, né? Que é aquele da coluna que a criança fica assim, parecendo que tá rebolando. É muito fofo. A gente faz uma pressão em região de dorso, né? Vai fazendo digitopressão e a criança vai respondendo com a sua cintura, vamos dizer assim, pélvica. Isso. Aí ela vai respondendo. Aí esse é o sinal de Gallant ou galã. A gente avalia o Moro, a pressão palmar, a gente tenta fazer ela marchar, né? Ver se ela tem propulsão, coloca a mãozinha assim para ver se ela empurra a sua mão com as pernas. Ah, esqueci de falar, gente, antes de chegar nos reflexos primitivos, das manobras para detecção de displasia congênita do quadril, né? De triagem, que a gente faz o Barlow e Ortolan, é muito importante fazer tanto na sala de parto. Exatamente.
E no exame quando do tiver alojamento. alterado, eu achei que está alterado. Pede para outra pessoa fazer também, né, para tirar uma segunda prova, porque às vezes, né, principalmente quando a gente está começando, você fala, poxa, senti um clique aqui, ou eu tô achando que é uma coisa normal. Às vezes, no nosso próprio exame, se tiver alguma alteração conformacional, você já consegue colocar no locus em si, né? Mas assim, é sempre bom uma segunda opinião de alguém mais experiente, Sim. né? Porque é realmente uma manobra que é difícil para quem está começando e com o tempo a gente vai pegando mesmo. Cutâneo plantar também é outro reflexo que a gente avalia. Falamos de Gallant, marcha, pronto. Esses são os reflexos primitivos. E a sucção, Sucção, né? óbvio, né? Uhum. Uhum. Ah, o reflexo de busca também, né, Bia? Isso, você deita o bebezinho de barriguinha para baixo, né? E aí ele vai fazer como se estivesse buscando mesmo. Tem a Uhum. fuga asfixia, que é como se ele estivesse se protegendo de uma asfixia. Você pode fazer um movimento aqui do lado, a criança faz um reflexo como se fosse um reflexo de busca, um reflexo de sucção. Se você colocar o dedinho, ela vai fazer a sucção de fato. Os reflexos palmares e plantares que a gente já falou. Cutâneo e extensão, que a gente faz na região Isso. plantar também, né? E a criança responde com a extensão dos dedinhos. O famoso reflexo de Babinski, né? Que nas crianças ele é normal, no adulto não. Isso. E aí ela tinha uns exames complementares, né? Porque lá a gente faz a triagem com o aparelho Bilicheck, né? A gente avalia a icterícia. É um aparelho que mede, faz uma estimativa da bilirrubina sem ser invasivo, né? Porque o outro modo é primeiro, você avalia, vê se a criança ela tem um grau de icterícia, e aí você usa o Bilicheck. O Bilicheck ele faz uma fotografia, né, Bia? Você coloca ali no tórax do paciente, e aí se tiver, você joga nas curvas lá, que também não precisa decorar, e aí se ele Não. tiver indicação, você coleta E quando a gente está o diante de uma sangue. criança com icterícia, a gente tem que se perguntar se essa icterícia é precoce ou é tardia, se apareceu antes das 24 horas de vida ou depois das 24 horas de vida. O ponto primordial no exame físico é ir para um ambiente claro, de preferência um ambiente com luz totalmente branca ou luz solar, né? Um ambiente que não tenha uma luz amarelada, né? Nenhum fator Sim, sim. confundidor. E aí, com a luz neutra, você vai avaliar, poxa, essa criança está ictérica. Depois disso, você vai avaliar até onde essa criança está ictérica, né? Aí a gente tem as zonas de Kramer. Zonas de Kramer. Vão dividir o corpo da criança em segmentos, né? Zona 1, zona 2, zona 3. Isso é de fácil acesso, tem até nos nossos módulos. E aí você vai dizer, olha, a criança está com icterícia grau 2. E aí você vai avaliar se há ou não há necessidade de fazer a dosagem sérica. O Bilicheck, infelizmente, não está disponível em todas as maternidades, É em todos muito os caro. hospitais, justamente por ser uma ferramenta cara, né? Você faz ali a aferição no momento beira-leito e você tem uma média das bilirrubinas. Mas o que a gente pode lançar mão é a dosagem sérica das bilirrubinas totais e frações, super importante. A gente precisa não só ter o valor total, mas das frações. E a gente habitualmente pede HB-HT, hemoglobina hematócrito, e a dosagem de reticulócitos também. Pronto. Ela tinha HB de 14,3, um hematócrito de 40, com leuco 17.200 e plaquetas de 307.000, com um PCR de 1,0. Essa aqui foi a triagem inicial, porque fizeram por conta daquelas pústulas que a gente falou, né? Mas, sim, felizmente, ela evoluiu bem. Pronto, e aí eu acho que a gente termina, de fato, a estrutura da anamnese dessa criança, certo? 71 horas de vida, 37 semanas e 3 dias. Ela evoluiu nesses 3 dias muito bem em alojamento conjunto. Então, e aí, Bia? Como interna, eu tô pensando na alta dela. Você concorda? Concordo. Aí eu vou fazer algumas perguntinhas, né? O Pronto. aleitamento materno está bem estabelecido? Sim. Sim. A criança tá com. Você fez a dosagem das bilirrubinas, não foi? E estavam sem nível de fototerapia. A gente pega o valor, pessoal, pega o valor das bilirrubinas e aí a gente vê o tempo, né? Poxa, eu coletei as bilirrubinas com 72 horas de vida. Vejo lá, existe um gráfico específico, né? A gente vai olhar as curvas de Butani, que aí vão me dizer, olha, essa icterícia é uma icterícia sem risco, ou é uma icterícia de alto risco, ou risco intermediário. Essa criança, ela tinha uma icterícia que não tinha nível de fototerapia, ou seja, ela não precisaria de fototerapia, que é aquele banho de luz, né, que a gente costuma ouvir na forma popular.
Então, a criança não tem nível de fototerapia, está em aleitamento materno exclusivo, né? Bem, com boa pega, boa sucção. Outra pergunta que a gente tem que se fazer, essa criança, como é que está do ponto de vista ponderal? Né? Como é que está a perda de peso? A gente sabe que, habitualmente, na primeira semana de vida, a criança pode ter uma perda ponderal, um déficit ponderal de até 10% do seu peso ao nascer. E isso é o quê? É edema, né? A criança nasce edemaciada, acaba perdendo um pouco mais de líquido. Então, a gente tolera até 10% do peso do nascimento. Depois disso, a criança tem que ganhar. Né? Depois disso, depois da primeira semana de vida, a gente não tolera mais. Então, se a criança está com essa perda ponderal dentro desse limite de normalidade, a gente tem segurança de mandar para casa. Mas aí vamos ver outras rotinas, né? O teste do coraçãozinho, entre 24 a 48 horas de vida foi feito, eu acredito que tenha sido feito e tenha estado normal, né, para a gente fazer uma triagem para as cardiopatias congênitas dependentes do canal arterial, né? Deixa eu te interromper que eu pulei essa parte. Peso do nascimento dela de 3.084, ela tá com 2.950 nesse dia, né? E ela então, tava com déficit ponderal de... Fazendo um cálculo rápido, tá ok, a perda tá 4%. Ok. Ótimo. E aí a triagem em vacinas, né, gente? Que a gente falou até lá na sala de parto, que geralmente você faz... Geralmente não. Deve-se fazer a vitamina K, né? É indicado fazer. Aí a gente faz até numa perna, né, Bia? Eu sempre confundo isso. Eu acho que faz na direita, porque geralmente a esquerda a gente reserva para hepatite B, a vacina da primeira hora. Contralateral, Isso. Aí as duas vacinas... Isso, hepatite B. Você falou hepatite B, né? Foi hepatite B. As duas vacinas que a gente faz aí logo nas primeiras horas de vida, né? O ideal é que essa criança ela saia da maternidade, do hospital já com 2 vacinas, hepatite B e BCG. O ideal é BB, né? Hepatite B e BCG. Isso. E aí as triagens neonatais, né? Que lá na maternidade, óbvio, é uma maternidade de referência, a gente faz o teste do olhinho, o teste da orelhinha, o teste da linguinha, o teste do pezinho e o teste do coraçãozinho. São as 5 aí, né? Que a gente faz lá. Então, pesquisa do olho vermelho dela, a gente tem oftalmo lá normal, o teste da orelhinha também normal, o teste da linguinha, né, que a gente avalia o frênulo, o dela estava normal, e aí faz o teste do coraçãozinho, que é medir a saturimetria nos membros, né, avaliar se tem uma diferença maior que 3%. Isso, se sim, você repete. E qualquer um dos membros inferiores. Isso. E aí, se for mais que 3%, você repete em 1 hora, né, Bia? Isso. Mantida a diferença de mais de 3%, aí é indicado fazer um eco. Saturimetria dela estava normal, 97, 96. E o teste do pezinho, ele é coletado, aí o resultado ele sai depois, que você faz algumas triagens aí no teste do pezinho. De 3 a 5 dias, certo? A gente não faz antes, a gente espera de 3 a 5 dias para coletar o teste do pezinho, que faz parte da triagem neonatal, né, que faz o rastreio de algumas doenças que precisam de uma intervenção mais precoce. Certo? A gente não faz logo ao nascer, espera normalmente 3 a 5 dias é o ideal. A criança habitualmente vai para casa ou coleta na maternidade, ela já teria condições de coletar na maternidade, ou fica para coletar na unidade de saúde. Exatamente. Só um adendo, o teste da linguinha e essa avaliação do frênulo lingual, tem muita discussão na literatura. A Sociedade Brasileira de Pediatria não gosta, mas não reconhece muito o teste da linguinha, porque ela parte do pressuposto que essa análise de frênulo, ela deve estar presente no nosso exame físico. Então, quando a gente faz a avaliação da cavidade oral, vê integridade de palato, a gente já consegue analisar o freio lingual, o frênulo lingual. Não seria um teste a mais. Aí a gente tem algumas divergências entre a Sociedade de Pediatria, entre a Sociedade de Fonoaudiologia, né? Então, assim, no nosso exame físico, não deixe de realizar, certo? Algumas maternidades e serviços não consideram o teste da linguinha, né, compondo a triagem neonatal, justamente porque entendem que faz parte do nosso exame físico. Pronto. Então, triagens ok. Aí a gente aqui na maternidade tem o costume de fazer assim um tópico de suspeitas diagnósticas, né, que a Bia já veio me perguntando aí. Aí, a primeira coisa que a gente coloca é se é a termo e a adequação à idade gestacional. Então, uma RN a termo, adequada para a idade gestacional quanto ao peso, que a gente falou aí que ela estava num déficit ponderal ok. Aí ela tinha um segundo problema, né, que foi o desconforto respiratório precoce, que foi resolvido lá na sala de parto. E ela era filha de mãe com diabetes com hipertensão gestacional, né? Então, isso aí revela um risco metabólico para a gente, que a gente ficou de olho. Também hipotireoidismo materno e obesidade. Teve uma pústula com melanose pustulosa resolvida, autolimitada, né?
E é isso de suspeita diagnósticas para ela. Aí, Bia, você tem mais alguma E aí pergunta a aí? gente colocaria também imunológico atualizado, né? Que a Sim, gente já deve ter feito o ABCG e a hepatite B. E é isso. Condutas pronto. Alta hospitalar para ela, realizada todas as triagens. No com caso todas da. as orientações. Uhum. Aí, no caso da maternidade, a gente tem um ambulatório de egresso, né? Que geralmente a gente marca, essa criança ela volta com 48 horas. Se ela é daqui do município, né? A gente é de Salvador. Se não, a gente recomenda todas as orientações a respeito de aleitamento materno, a respeito das roupas também, né? Lavar com sabão neutro para evitar qualquer tipo de irritação de pele. Uma complicação comum é o eritema infeccioso, né, Bia? Que geralmente se Sim, manifesta, a sim, gente tem que explicar que é autolimitado. Aleitamento materno sob livre demanda até os 6 meses, exclusivo, né? Mais sim. alguma, Bia? A gente tem que colocar todas essas orientações por escrito, tá, gente? Isso é super importante, porque às vezes a gente fala e isso não fica na Uhum. mente das famílias, das mães, então a gente coloca por escrito ou no relatório de alta hospitalar. Então, as orientações são basicamente Sim, essas mesmo: manter o aleitamento materno exclusivo sob livre demanda, então, assim, a criança que manda o momento que ela vai querer mamar ou não, mas a gente tem que ficar atento ao intervalo entre as mamadas, que ele não sim. deve exceder mais de 3 horas pelo risco de hipoglicemia, certo? Os bebezinhos recém-nascidos, eles dormem bastante, mas a gente precisa ter em mente que esse sob livre demanda não pode também demorar muito tempo, porque as chances de hipoglicemia são bem aumentadas. Então, aleitamento Uhum. materno, manter o calendário vacinal atualizado. Se as vacinas não tiverem sido feitas ao nascer, a gente faz, né? Solicita a vacinação BCG, hepatite B. Sim, Você já falou dos cuidados com as roupas da criança, lavar com sim, sabão de coco, que é um sabão bem neutro e acessível para a maior parte das famílias, certo? Cuidados com o coto umbilical, manter a limpeza do coto umbilical com álcool 70 e o cotonete diária. em todas as trocas de fralda, idealmente, certo? Orientar os principais sinais de alerta, se a criança ficar molinha, se a criança ficar mais irritada, mais chorosa, se tiver qualquer tipo de alteração que fuja do habitual, orientar o retorno, né, para o serviço de referência ou qualquer Sim. unidade que atenda bebezinhos. Deixa eu ver o que mais. Lembrar atualmente nesse contexto de pandemia que a criança não deve ser exposta a aglomerações, a multidões, e que a gente não deve, sei que todo mundo fica ansioso para ver um bebê, mas a gente É, não deve beijar o bebê, principalmente em região de face, né? Justamente porque existe uma imaturidade imunológica muito grande e essas crianças podem fazer, por exemplo, herpes, só associado ao contato mesmo labial de uma pessoa com a pele do bebê, vamos dizer assim, né? E o que mais? Eu acho que é isso de orientações. Deixa eu ver se eu me lembro alguma coisa. Se a criança tiver indicação de, por exemplo, fazer uma triagem audiológica, ou sim. que não, por exemplo, não fez o teste da orelhinha, então ela precisa fazer o teste da orelhinha. Se a criança tiver um risco infeccioso, um risco TORCHS, a gente precisa fazer o teste, o BERA, né? O BERA que acaba sendo uma triagem mais estendida do ponto de Uhum. vista audiológico. Resgatar o teste do pezinho, que não vai ficar pronto logo de imediato, né? Mostrar para o pediatra na consulta de puericultura o teste do pezinho. E é isso. Por Manter fim, o plano de floricultura e marcar um retorno, que precisa ser um Uhum. retorno mais próximo, né? Não vale a consulta de puericultura da maternidade. Essa criança precisa Sim. ser vista, idealmente, com uma semana após a alta da maternidade. Por quê? Porque a gente precisa ver essa questão ponderal e estatural, né? Mas ponderal principalmente. A gente precisa checar a técnica da amamentação, ver a mama dessa mulher, ver se a criança está com alguma dificuldade, a mãe está com alguma dificuldade, se aconteceu alguma intercorrência nesse período, então tem que amarrar esse retorno, como você falou, em um ambulatório, um consultório, unidade básica de saúde. Essa criança e essa mãe precisam ser vistas por pelo menos uma semana. Fechou. Acho que a última coisa é o registro, né? Pedir para comparecer ao cartório, papai e mamãe, para fazer o Sim, registro. declaração de nascido vivo, Uhum. exatamente, exatamente. E assim, deixa eu te falar, Gabi, a criança precisa sair. Idealmente, a gente precisa lutar para que isso aconteça com a caderneta da criança já da maternidade, Sim. certo? Porque a caderneta da criança é um dos documentos mais importantes da criança. É lá que a gente vai ter os dados do parto, os dados do pré-parto, como a criança nasceu, se foi feito o teste do olhinho, se foi feito o teste da orelhinha, vai dizer lá o peso que a criança nasceu e o peso da alta da criança. E Sim. é lá que você pode colocar, como você me disse, ó, RN termo, adequado para a idade gestacional,
com icterícia neonatal tardia, sem nível de fototerapia, com pustulose, com melanose, o que for da lista de problemas, você vai registrar lá. Aí lá na frente, quem for atender essa criança vai ver, olha, essa criança foi para casa com 72 horas de vida porque tinha esse quadro cutâneo resolvido. Então fica tudo amarrado, né? Então a gente precisa se habituar a escrever essas coisas, não é só entregar o cartão, né, a caderneta da criança e ponto final. Não, é deixar registrado. Fechou. Ó, gente, quando você não souber o que é, às vezes você não sabe o termo técnico, o que eu aprendi aqui foi, se não sabe, descreve. Descreve com detalhes, porque isso vai servir para você lá na frente, se alguém te descrever bem, para você receber essa criança no posto, vice-versa, entendeu? É muito bom que as pessoas elas tenham acesso à informação, porque uma coisa dessa pode prejudicar completamente a sua consulta, o seu segmento com o paciente. Então, E assim, Gabi, a gente ter humildade de, poxa, eu não sei. E a gente não vai saber várias coisas ao longo da nossa vida inteira. Não só como estudante, como médico, como residente, né, como especialista. Várias coisas a gente não vai saber porque o paciente não lê o livro. Né? O paciente Sim. não vê ali como a gente aprende no livro. Então, a gente tem que ter humildade para perguntar ao colega, para pedir uma segunda opinião, pedir uma interconsulta. Quando a gente não souber, ir atrás, falar, olha, ser humilde e falar, olha, eu não sei, eu posso ver, posso checar e te digo. Isso não quer dizer nada, não quer dizer que você não está preparado, não. Quer dizer que você foi humilde bastante para reconhecer que ali tem uma limitação e que você vai correr atrás. Fechado, gente. Bia, muitíssimo obrigado por participar aqui. Gente, abriu parênteses aqui, a Bia está em São Paulo, ela é da Bahia, ela está fazendo opcional aí na Unifesp, ela se prontificou a gravar aqui com a gente, a falar um pouquinho sobre esse tema que é muito importante, então eu te agradeço demais, Bia, eu que pela disponibilidade. Você é uma fofa. Já tem episódio da Bia aqui, se você quiser ouvir sobre violência pediátrica, dá uma olhadinha lá no nosso culto aqui, e fica aberto aí o convite. Quem sabe a Bia não volta aí para falar um pouquinho sobre puericultura, né? Porque eu confesso, eu ia fazer com a Nath, né, Bia? Óbvio, chamar as duas aqui, as super peds da Saná, só que a Nath tem uma limitação importante agora, né? Olivia, o nome da filha dela? Eu esqueci o nome agora, Bia, que gafe. Olivia, eu acho. Cecília. Cecília. Já pode nascer a qualquer momento. Exatamente. Esse caso podia ser o de Cecília, tá vendo? Mas tomara que a Cecília venha bem, tomara não, vai vir bem, com saúde, ápiga 10 de 10, para a Nath continuar dando alegrias aqui para vocês, ensinando muita pediatria. Então, Bia, obrigado mais uma vez, foi um prazer discutir isso aqui contigo, caso da nossa Climéria de Oliveira, e fica a porta aberta aí para as próximas, tá? Tá bom. Um beijo, gente, qualquer coisa, estamos por aqui. Obrigada, Gabi, pelo convite e a gente se vê nas próximas. Valeu, galera. Muito obrigado pela audiência e até o próximo. Tchau, tchau. Até mais. Escuta aqui. Valeu.